Olha que lindeza que estão ficando os Budas que nós compramos. Olha o meu artista aqui pintando. Ai, opa! Interrompi a arte. Concentração do João Gabriel. Olha que linda. O Gabriel ele tá pintando com preto, com dourado. Aqui ele fez dourado, escureceu com preto. Aqui ele fez o preto e tá colocando o dourado em cima. Você viu bastante anos de grafite por aí, né? Uhum. Olha que legal. Olha, sai daí, Granola. A Granola não desgruda. Não. Agora.